Beleza. Então, vamos lá. Na nossa aula passada, a gente começou a trabalhar com a base de adoções, né, aqui, a nossa prática 2. A gente já fez um exercício, foi essa base de dados chamada de loja mix. Então, a gente falou de criação de tabela, a gente fez o create table, fez o insert, né, povoou as tabelas, trabalhou com essa questão das restrições, verificando, né, com o cheque se o valor é maior que zero, verificando se o valor está em algum desses, entre esses valores aqui, né, móvel ou eletro. A gente fez ligações com chave primária, código do produto, com a chave estrangeira para outra tabela, que seria, no caso, o código do móvel. Fizemos as inserções, atualizamos a tabela, acrescentamos novos itens na tabela, acrescentamos uma nova coluna, alteramos valores que a gente já tinha, apagamos registro, apagamos tabela. Então, a gente fez uma revisão de algumas dessas informações, né, desses conteúdos usando o SQL. Então, agora eu queria ouvir, né, vocês, ver as dúvidas de vocês dessa parte das inserções aqui, desses dois exercícios. E aí a gente vai tentar fazer junto essa questão das consultas aqui. Então, vou fechar aqui a apresentação. Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar a tela de vocês. Se tiveram alguma dúvida, quiser mostrar alguma coisa. E aí, professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu vi que, assim, essa linguagem SQL é mais treino mesmo, né? Tem que ficar fazendo o tempo inteiro, tem que estar ali para não esquecer, né? Uhum. Eu achei que nessa volta desse semestre, eu achei que ficou mais difícil por não estar em módulo, e a gente, assim, que trabalha o dia inteiro, às vezes, quando era em módulos, a gente conseguia se adaptar mais, pegava uma matéria e acompanhava. Como tá hoje, e para mim, na minha parte, tá meio difícil ficar treinando, né, ter aquele tempo durante o dia para treinar. Mas, assim, de dúvida, assim, eu não tenho nada agora, assim, para sanar. Mas, assim, queria que ficasse claro, assim, que tá tendo, para mim, tá tendo um pouco dessa dificuldade de treino, né? Mas vou tentar me empenhar aí. Eu vi que não é difícil, mas tem que estar o tempo todo treinando, fazendo. Né? Mas só essa. Mas as atividades eu estou fazendo, viu, professor? Beleza. Colocando em prática. Tá. Professor, pode falar, Luiz. Eu também concordo com o que o Rodrigo está falando aí, dessa situação aí de todos os cursos ao mesmo tempo, assim, vai estar complicando bastante, né, a gente que trabalha, né. Eu também era mais adaptável quando era 2 matérias por módulo, né, achava mais fácil. Até porque as matérias que eu acho que vai ser mais difícil nesse curso é a do senhor, que a gente tem que ficar treinando toda hora, como disse o Rodrigo, e a linguagem de programação 2, que é do professor Lucas, né, que ele é um bom professor, entendeu? Só que ele passa muito conteúdo por aula, assim. Ontem mesmo eu fiquei meio que boiando na aula dele, porque é muita informação mesmo. Mas, assim, são cursos importantíssimos. Do senhor, até que eu peguei uns 2 dias direto aí, comecei a estudar bastante, eu evoluí bastante até nessa matéria do senhor aqui, no que eu estava estudando. Eu só fiquei com uma dúvida, que eu tentei fazer o SQL aqui, eu tentei fazer sem olhar para o material que o senhor mandou, né? Eu consegui fazer, mas só que em alguns momentos eu tive um pouco de dificuldade, eu tive que fazer uma colinha, né? Beleza. A minha dúvida foi nessa tabela de adoções,
Porque na primeira tabela lá de animais, o senhor falou que não queria que fosse auto-incrementado, Uhum, né? O código do animal. uhum. Já na segunda tabela de adoções, ele já teria que ser auto-incrementado, e eu acho que é aí que ficou assim um pouquinho confuso, porque na hora que eu fui fazer a chave estrangeira, eu estava colocando a chave estrangeira como animais, que é o nome da tabela, né? E a referência eu seguia animais e o código de animal, sim, que já também é da tabela animais, né? Só que quando eu coloquei animais nessa chave estrangeira aqui, não estava criando. Aí só criou quando eu coloquei animal. Só que aí que eu fiquei na dúvida, entendeu, professor? Porque a chave estrangeira não tinha que referenciar animais ou código animais e a referência, sim, a tabela animais. Não sei se eu consegui entender o que eu estou querendo dizer. Se quiser, eu Entendi. compartilho a tela também. Se quiser, pode ficar à vontade. Mas eu acho que é o seguinte: lá no o nome do atributo, deixa eu te mostrar aqui. O nome do atributo está animal, acho que é isso. Aí por isso Isso. aí por isso que quando você colocava lá a chave estrangeira, ele não reconhecia. Deixa eu abrir aqui, ó. É isso daí mesmo, professor. Ó, aqui, ó, tá vendo? Create Animal é de table. adoções, né? É, É tá um vendo aqui, atributo ó? de adoções. Aí esse atributo aqui, animal, da tabela de adoções é que é a chave. Eu poderia colocar code animal. Poderia ser assim, desde que aqui eu dissesse que a chave estrangeira é o code animal. Mas, ó, independente do nome que está aqui, ele referencia o atributo código animal da tabela de animais. Então, o atributo animal está Peraí, só dando deixa. erro. Deixa o Luiz voltar. Era só colocar no mudo. Então, o código aqui, o atributo animal, que é a chave estrangeira, ele faz referência ao atributo código animal, que é a chave da tabela de animais. A questão é só o nome aqui. Deixa o Luiz voltar que a gente vê. Tem que ficar bem atento, né, professor, com essas questões na nomenclatura, né? É, Porque letra fora aí já vai dando erro já, né? é como você falou, é mais essa questão da prática e da atenção mesmo, assim. Aí eu vou tentar, assim, tentar fazer sempre, deixar os prazos das atividades mais longos, assim, sempre tendo fim de semana, já que é segunda e quarta, né, a aula. Não, desculpa, quarta e sexta, né, se eu não me engano. A nossa é quarta e sexta, professor. Quarta e sexta, é. Então fica sendo de uma quarta para outra. Tá ruim, né? É só, peraí, pronto, é só o microfone, Luiz. Tá me ouvindo? Ah, Pronto, vai dar eco. vai dar eco. Bom, é porque eu Peraí, acho que eu você está vou no jogar no celular e no notebook. Eu computador. vou fazer pelo notebook, professor. Só um pouquinho. Sim, aí eu vou tentar sempre deixar as atividades com fim de semana no meio, para tentar ajudar vocês. Eu sei que é complicado. Já no semestre passado, na outra turma, tinha uns colegas que falavam assim, que era complicado modular justamente porque reduzia muito a quantidade de tempo e diminuía os fins de semana que a pessoa tinha para estudar. Aí, como ele tinha menos fim de semana, ficava pior para ele. É complicado esse negócio das aulas, nunca a gente consegue achar uma boa solução. Mas, enfim, essa questão que Luiz mencionou,
é só atentar aqui para o nome do atributo que você criou na tabela de adoções, que é a chave estrangeira, né, que no caso faz referência à tabela de animais, que é o código do animal. Eu vou tentar pegar uns exercícios também, para deixar para vocês fazerem, para praticar um pouquinho mais essa questão. Eu acho que a gente fez essa letra A, que a gente falou da questão do between, mas eu vou retomar ela aqui. Então, vamos lá. Todas essas soluções têm o mesmo objetivo. Então, exibir o nome e a raça de todos os cães com idade entre 1 e 3 anos. Então, vamos voltar lá para as nossas tabelas. Vou ver na tabela de animais. Opa, faltou conectar aqui. Beleza, vamos ver quais são os atributos da tabela de animais. Então, ele fala, exibir o nome e a raça de todos os cães. Então, aqui eu tenho o nome, está na tabela de animais, a raça, o tipo do meu animal, que também está aqui na tabela de animais, tem que ser igual a cão, e a idade, que também é um atributo da tabela de animais, tem que ser entre 1 e 3 anos. Então, a questão é que a idade aqui, ela tem que estar em meses. Então, a idade vai ser entre 12 e 36 meses. A idade tem que ser maior ou igual que 12, e a idade tem que ser menor ou igual que 36. Então, essa daqui é o que a gente precisa fazer para começar. Analisar a tabela, né, para ver onde essa informação está. No caso aqui, está todo mundo na tabela de animais. Mas caso alguma informação dessa estivesse, por exemplo, na tabela de adoções, sei lá, se ele quisesse saber qual foi o nome da pessoa que adotou esse determinado cão, sei lá, que adotou um cão que tinha idade entre 12 e 36 anos, então eu preciso de uma informação que está na tabela de adoções. E aí eu preciso juntar, né, essas duas tabelas para obter essa informação. Mas vamos para o primeiro exemplo. Então, nós queremos o nome, a raça, o tipo tem que ser igual a cão, e a idade tem que ser maior que 12 e menor do que 36. Então, como é que a gente vai fazer? Para fazer a consulta, a gente usa o select. Então, deixa eu colocar aqui, select asterisco from animais. O que é que isso aqui faz? Ele vai pegar todos os atributos, o asterisco é todos, significa todos, né? Então, ele selecione todos os atributos da tabela de animais. Então, ele vai exibir para mim aqui todos os animais, né, todos os atributos, código, nome, tipo, raça, sexo, cor, idade, peso e ração, são os atributos, que é esse asterisco aqui, da tabela de animais. E aí ele mostra todos os registros que eu já tenho na minha tabela de animais. Só que ele não faz nenhum filtro. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma condição. A condição é representada através do where. Então, a partir daqui, eu vou adicionar condições. E ele só vai retornar aquelas condições que foram verdadeiras. Por exemplo, onde o nome for igual a Rick. Vamos ver se sai. Aí ele só mostrou o animal de código 3, que tem o nome Rick, que é um cão vira-lata, macho, de cor cinza, com 3, na verdade devia ser 3 anos, né? Mas aqui está como se fosse 3 meses, e o peso 1,5 kg. E ele ainda não tem nenhuma ração preferida. Então, a gente fez um filtro. O filtro foi a partir do where, que é a condição. Então, vamos lá. Os atributos que nós queremos exibir aqui, nome, raça, tipo, a gente pode colocar aqui. Então, selecione o nome, a raça, tem que ver, raça está com CD. O nome, a raça, vou colocar aqui o tipo e a idade.
Então, ele vai exibir, né, os atributos, nome, raça, tipo e idade dos animais. Vou botar aqui, continuar aqui, onde o nome for igual a IC, só para a gente ver aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos. Com essa consulta, ele só exibiu 4 atributos, nome, raça, tipo e idade. E aqui, Rick, vira-lata, cão e com a idade de 3 meses. Até aqui. Tá tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Nome, raça, tipo. Então, qual é a primeira restrição? O tipo tem que ser cão. Ele não vai querer exibir, ele não vai querer exibir todos os animais, só quer exibir os cachorros lá que tem nessa base. Então, com a primeira condição, onde o tipo é igual a cão, eu já consegui restringir aqui, e agora ele só aparece nome, raça, tipo, idade de todos os cães que eu tenho na minha base. Só que eu tenho outra restrição, a idade tem que ser maior do que 12, e a idade tem que ser menor ou igual que 36. Então, para eu fazer essa combinação entre outros atributos, outras condições, eu posso usar o AND ou posso usar o OR. Posso usar o I ou posso usar o OU. Então, o tipo é igual a cão e qual é a outra condição que precisa ser verdadeira para ser exibida? Idade maior igual que 12. Vamos ver aqui. Nesse nosso exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 cães que têm a idade maior do que 12. Vamos ver se ele exibe. Beleza, está exibindo só quem tem idade maior do que 12. Só que a gente ainda tem outra condição, a idade precisa estar entre 12 e 36 meses. Então, tem outra condição aqui. E idade menor ou igual que 36 meses. Beleza, então ele mostrou aqui todos esses cães que estão dentro dessa minha condição. Então, uma sugestão é ir fazendo por partes, né? Primeiro, identificar os atributos, identificar a qual tabela pertence. Se eles estiverem em apenas uma tabela, é tranquilo. Se tiver em mais de uma tabela, a gente só precisa ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque se essa informação, por exemplo, eu fosse trabalhar com animais e adoções, que seriam as duas tabelas, e eu tivesse, por exemplo, eu tivesse dois atributos com o mesmo nome, um atributo na tabela de animais e um atributo na tabela de adoções. Por exemplo, aqui em adoções, só mostrar uma coisa que poderia acontecer. No lugar de ter adotante aqui, se eu tivesse, por exemplo, nome, porque o adotante é o nome da pessoa, eu teria o atributo nome na tabela de adoções e teria o atributo nome na tabela de animais. Então, como é que eu sei de onde vem esse atributo? A qual tabela pertence? Então, como é que eu faria isso? Eu faria animais.nome, para dizer que esse atributo nome é da tabela de animais, e eu teria outro atributo aqui, adoções.nome, para dizer que esse nome é o nome, né, o atributo referente à tabela de adoções. É o nome da pessoa que está adotando o animal. Então, posso fazer isso dessa maneira. Beleza até aqui? Então, quando eu tiver mais de uma tabela, para que fique mais simples para você entender o código e saber de onde vem aquela informação, a gente pode adicionar essas informações aqui, o nome da minha tabela antes do nome do atributo. Animais.nome quer dizer que o atributo nome pertence à tabela de animais. Para simplificar mais ainda isso aqui, a gente pode definir uma letra, como se fosse um objeto lá do Java. Não sei se vocês viram o Java ainda, mas só para associar. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a N representa a tabela animais e a D representa a tabela de adoções. E eu vou usar a mesma ideia. Então, quando eu fizer a N.nome, estou dizendo que o atributo nome
é da tabela de animais. Só que eu não vou mais precisar repetir o nome da tabela toda. Repito só essas letras que eu defini como se fosse o apelido dessa tabela animais. E no caso aqui eu teria ad.nome. Então eu posso fazer isso quando eu tenho mais de uma tabela para simplificar o meu entendimento de onde vem cada uma dessas informações. Beleza? Eu vou só tirar isso aqui porque não tem nesse exemplo para não confundir vocês. Mas, em outros casos, a gente poderia utilizar essa estratégia. Outra forma da gente obter essa mesma Tem só o informação... nome e raça, né, professor? No caso, seria só o nome e a raça, né, da questão. Só o nome e a raça, Professor, uma dúvida também aqui. O senhor colocou animais.nome e adoções.nome, certo? Aí depois raça, idade, né? Na hora que a gente fizesse a visualização dessa consulta, eu precisaria colocar, eu tinha que colocar nos outros atributos qual é a tabela. Animais ponto raça, animais ponto idade, animais ponto tipo, aí tem que colocar para todo mundo. Entendi. Essa era a dúvida. Valeu. Professor, eu estou com um pouquinho de dúvida ali. Pode falar. Acho que eu me distraí um pouco. Ali no select, o senhor tinha colocado o apelido, né, ponto nome, vírgula e a raça. Por que o senhor tirou e embaixo ficou só o nome da tabela? Não precisa colocar no select? Não, porque a questão só pede o nome e a raça da tabela de animais. Ali foi só um exemplo se a gente tivesse que usar duas tabelas. Tipo, tivesse o atributo nome também, que é da tabela de adoções, para a gente saber de onde vem esse atributo, aí eu coloco a indicação do nome da tabela e o nome do atributo. Mas só no caso de ter duas tabelas. Como essa consulta só tem uma tabela, que é a tabela de animais, então não precisa. Entendi. Mas e se... Vamos supor que se tivesse duas tabelas ali, aí eu teria que colocar o nome delas no select e no from? Mas seria vírgula? Tipo, vírgula, animais, vírgula, doações? Animais, vírgula, adoções. Porque aqui você está dizendo quais são as tabelas, aqui você diz quais são as tabelas que vão fazer parte dessa consulta. Então, selecione o nome e a raça da tabela de animais e adoções. Então, ele vai buscar esses atributos nessas duas tabelas. Aí, para simplificar, é que eu coloco o nome da tabela na frente do atributo. Só para que esse GBD saiba de onde vem essa informação. Então, por exemplo, adoções.nome, que seria o nosso exemplo lá. Então, aqui eu estou dizendo que esse atributo aqui, que é o nome da pessoa que está adotando, ele vem da tabela de adoções. Por quê? Porque se eu deixar os dois assim, o meu SGBD não sabe de onde vem a informação, porque eu tenho dois atributos iguais. Então, por isso que para facilitar e para simplificar, a gente usa essa estratégia de colocar o nome da tabela, ponto, o nome do atributo. Sim, entendi, professor. Aí o outro, para simplificar mais ainda, a gente pode colocar um apelido para a tabela de animais. Aí você define como você quiser. Só para não precisar repetir o nome da tabela toda. Você só coloca essa palavrinha aqui. AN, por exemplo, que representa a tabela de animais. Então, é AN.raça. Adoções AD.nome. Esse aqui se tiver duas tabelas com as mesmas iniciais, eu coloco tipo a terceira letra, que for diferente, eu coloco para diferenciar. Do jeito que você quiser. Não, isso aqui é só do jeito que você quiser. Desde que seja representativo para você saber de onde vem essa informação. Sim, porque beleza. Para o banco de dados, ele vai ver que a N representa a tabela de animais, logo esse atributo nome é da tabela de animais. Beleza. Então, essa parte aqui, onde ele compara as idades, a gente fez usando o AND. Só que tem algumas funções chamadas de funções de agregação que a gente pode utilizar. São funções já definidas pelo SQL
para fazer essas operações aqui. Por exemplo, tem aqui o between. O que é que o between faz? Ele vai verificar se a idade do animal, está entre 12 e 36. Então, ele faz a mesma coisa dessa comparação que nós fizemos aqui, de maior igual que 12 e menor igual que 36. Só que usa essa palavrinha aqui que já existe lá no SQL. Então, ele faz a mesma coisa, chama função de agregação. Tem outras que a gente vai usar aqui, por exemplo, ele quer saber o maior peso dos coelhos. Então, a gente não precisa comparar todos os pesos. A gente usa a função de agregação max. O que é que ele faz? Ele vai pegar o maior atributo, o maior valor do atributo peso que eu tenho na tabela de animais. E ele retorna para mim só o maior peso que tem essa tabela. Deixa eu rodar aqui então, nessa questão 1 aí, a gente usaria o between, né? Em vez pode de usar o end, né? Pode usar o between ou pode usar o end. As duas soluções estão certas. Sim. Aí, na letra B, deixa eu só abrir aqui na letra B, ele fala assim, exibir o maior peso entre os coelhos. Então, como é que a gente vai fazer? Usando aqui o max, vamos por partes aqui. Select, ele quer o peso da tabela de animais. Vou dar essa consulta para ver. Então, deixa eu só colocar aqui o peso, só para a gente saber qual é o tipo do animal. Então, beleza. Selecione o peso da tabela de animais. Então, ele exibiu aqui 15.000, só que ele está exibindo cão, gato, coelho, e a gente só quer dos coelhos. Então, isso quer dizer para a gente que a gente precisa adicionar uma condição. Qual é a condição que a gente precisa adicionar? Where? Agora, qual é a condição? Where? Tipo igual coelho. Beleza, tipo igual a coelho. Então, agora ele vai retornar para a gente o peso, né, de todos os coelhos. Beleza. Então, olhando para essa tabela, a gente sabe que o maior peso vai ser 45,21. Só que se a gente tivesse mais registros, como é que a gente faria, né? Usava o max. Então, selecione o maior peso. Então, só em usar isso, ele vai pegar o maior valor onde o tipo é igual a coelho. Ele continua respeitando aquela condição. E ele exibiu aqui que o maior peso é 45,21. Deixa eu só ver aqui para ver se fica mais legível para vocês. Então, com essa linha aqui, select max peso, ele exibiu para a gente o maior peso, onde os animais têm um tipo igual a coelho. Só que percebe que o nome dessa coluna aqui está aparecendo assim, max peso. A gente pode melhorar isso. Como é que a gente faz isso? A gente define um apelido para essa coluna. Então, eu posso dizer que, ao invés de exibir o nome max peso, como está exibindo aqui, ele vai escrever maior peso dos coelhos. Vou rodar aqui, só para ver. Agora ele exibe o nome da coluna maior peso dos coelhos. Mais uma vez, isso aqui é só para melhorar a visualização dos dados. Na tabela, continua sendo o atributo peso. Só que ao invés de exibir aqui na coluna max peso, ele vai exibir maior peso dos coelhos. Então, isso aqui é só para melhorar a visualização. Mas no caso não é isso que o senhor está pedindo não, né, professor? O senhor está pedindo só para ele puxar o que tem o maior peso, né? O maior peso dos coelhos. Porque a gente está vendo mais coisas, mais funções, entendeu? Mas se a questão tivesse só isso aqui, seleciona o maior peso dos coelhos, estava certo. É tipo uma abreviação. Tipo, o maior é o max de máximo e o menor seria MIN. Isso. E se fosse a metade, MED. Aí tem que ser a média, sim.
Entendi. É só por questão de lógica mesmo. Beleza, aí vamos ver a letra C. Exibir a quantidade de pessoas da Paraíba que adotaram gatos em 2017. Deixa eu só copiar essa descrição aqui para a gente ir por partes. Já tem aqui. Então, exibir a quantidade de pessoas da Paraíba que adotaram gatos em 2017. Então, aqui, ó, a gente vai precisar trabalhar com as duas tabelas. Por quê? Porque na tabela de adoções, o que é que eu preciso fazer? Eu vou precisar contar quantas adoções foram feitas nessa tabela de adoções. Então, eu vou usar o count. Então, ele vai contar quantas vezes um determinado atributo ele se repete nessa minha tabela. Então, eu posso dizer assim, conte quantas vezes eu tenho códigos de adoção na minha tabela. Então, ele vai contar quantos códigos de adoção eu tenho aqui na minha tabela para saber quantas vezes, quantas pessoas fizeram adoções aqui. A gente vai usar o count para fazer essa quantidade de pessoas. Só que ele não quer que a gente mostre todo mundo, quer que mostre apenas as pessoas que adotaram animais e sejam do estado da Paraíba. A gente tem o 3 e o 5 aqui. Só que essas pessoas, elas têm que ter adotado gatos no ano de 2017. Então, o ano de 2017, essa informação está aqui no meu atributo data. Então, é a data da adoção. Só que aqui eu não tenho a informação de qual é o tipo do meu animal. A única informação que eu tenho é o código do animal. O código do animal só diz qual é o número do animal, não diz qual é o tipo dele. O tipo está lá na tabela de animais. Então, agora eu vou precisar de uma informação que está espalhada entre duas tabelas. Eu vou precisar juntar a informação de duas tabelas diferentes para exibir essa consulta aqui. Beleza? Ó, repetindo lá. Na tabela de adoções, eu tenho o código da adoção, o código do animal, o estado e a data. Na tabela de animais, eu tenho o código do animal e o tipo. Então, a minha questão pede: exibir a quantidade de pessoas do estado Paraíba que adotaram gatos em 2017. Então, o estado está na tabela de adoções, a data da adoção está na tabela de adoções, o código da adoção está na tabela de adoções e o código do animal está na tabela de adoções. A partir desse código do animal é que eu vou conseguir chegar no tipo dele. Como é que eu vou fazer isso? Verificando se a chave código do animal da tabela de adoções é igual à tabela, é igual ao código do animal da tabela de animais. O que é que essa comparação vai me dizer? Se esse animal que está aqui na tabela de adoções, ele foi o animal de código igual e o tipo dele é igual a gato. Eu sei que deu um nó na cabeça de vocês, mas vamos por partes. Vamos lá. Embolou um pouquinho mesmo, professor. Primeira coisa. Embolou. Exibir a quantidade de pessoas. Então, a gente quer saber quantas pessoas, exibir a quantidade de pessoas, vamos só por isso. Então, na tabela de animais, que é essa aqui que está exibindo para vocês, tem alguma informação sobre o nome das pessoas ou sobre as pessoas nessa tabela aqui? Na tabela de animais, tem alguma informação relacionada à pessoa? Não. Todas as informações são dos animais, beleza? Não. Certo. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai contar quantas pessoas fizeram adoções. Então, a gente vai trabalhar com o código da adoção, que é a minha chave, né? O meu atributo chave da tabela de adoções. Então, olhando para essa tabela aqui, eu consigo dizer, foram 7 adoções. Só que a gente precisa mostrar isso na nossa consulta. Então, select, código adoção, deixa eu botar do mesmo jeito que está lá, só para ficar mais simples. Então, ele vai selecionar o código da adoção da tabela de adoções. Vamos lá, ele vai exibir todos os códigos da tabela de adoção. 1, 5, 4, 3, 2, 6 e 7. Beleza.
Só que a gente não quer que ele mostre o código, a gente quer que ele mostre quantas pessoas fizeram adoções. Então, para fazer quantas pessoas, a gente vai contar. Para isso, a gente usa um count. É uma função de agregação como o max e como o between. Vamos mostrar aqui, ó, select, count, code de adoção. Então, ele contou quantas vezes, quantos códigos de adoção eu tinha. Está aqui o resultado, 7, que é justamente a quantidade que a gente tinha lá de adoções. Então, essa é a primeira parte da nossa questão. Exibir a quantidade de pessoas. Só que ele não quer mostrar todas as pessoas. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Essas 7 pessoas que tem lá, só 2 são da Paraíba, porque a gente já olhou. Deixa eu só colocar aqui, só para a gente confirmar. Então, do estado Paraíba, eu só tenho a pessoa de código 3 e a pessoa de código 5. Então, quando eu colocar aqui uma condição, o R, estado igual a Paraíba, ele só deve me retornar 2. Beleza, tá certo. Então, por que que está me retornando certo? Porque agora ele está mostrando apenas a quantidade de pessoas que adotaram que são do estado da Paraíba. Deu para entender até agora? Sim, simples. Beleza, beleza. Então, essa é a primeira parte da nossa questão. Exibir a quantidade de pessoas do estado da Paraíba. Tranquilo, isso aqui a gente já finalizou. Só que a gente quer saber as pessoas que adotaram um animal do tipo gato. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ver quais são os atributos que ligam essas duas tabelas. Então, existe uma relação. Deixa eu voltar lá no dicionário de dados. Então, a relação entre a tabela de adoções e a tabela de animais ocorre através dessa chave estrangeira aqui. Essa chave estrangeira é o animal, que representa o código do animal da tabela de animais. Então, essa relação entre as duas tabelas, entre a tabela de animais e a tabela de adoções, ela é feita através do código do animal. Então, esse é o único atributo que está nas duas tabelas. Então, onde é que está na tabela aqui de animais? Nessa primeira linha aqui. Então, eu preciso verificar esse valor nas duas tabelas para que eu consiga saber, por exemplo, qual é o tipo, qual é a raça, qual é o sexo, qual é a cor. Como é que eu vou saber isso? Através do número do código do meu animal. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Tá mais ou menos aí. Vou pegando, professor, vou pegando. Tá. Beleza, Luiz. Então, vamos lá. O código do animal é a única informação que existe nas duas tabelas, certo? Certo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, quando eu faço a adoção do animal 38. O animal 38, ele tem nome, tipo, raça, sexo, cor, idade e peso. Só que nenhuma dessas outras informações está aqui na tabela de adoções. Para eu saber, por exemplo, qual é o nome do animal 38, eu tenho que vir na tabela de animais e ver qual é o código desse animal. Então, eu vou comparar o código do animal da tabela de animais com o animal da tabela de adoções. Se esse valor for igual, se o valor da chave for igual, então isso quer dizer que é o mesmo animal. Então, vamos supor, na tabela de animais eu tenho um animal com código 54. Se na tabela de adoções eu também tiver um animal com código 54, isso quer dizer que esse animal ele foi adotado, porque só está na tabela de adoções os animais que foram adotados. Então, quando a gente faz essa comparação entre as chaves, a gente está verificando se essa restrição, esse relacionamento, ele aconteceu. Então, como é que a gente vai fazer isso? O código do animal da tabela de adoções, ele tem que ser igual ao código do animal da tabela de animais. Se esse valor for verdadeiro, isso quer dizer que o animal ele foi adotado. Porque eu posso ter outros gatos na tabela de animais, mas os gatos eles não foram adotados. Então, ele não vai fazer parte dessa condição.
porque a gente quer apenas os animais que foram adotados. Então, o estado é igual a Paraíba e aí a gente vai lá, né? O código da adoção da tabela de adoções, adoções, adoções. Pronto. Deixa eu só ver como é que está o nome lá na tabela. Adoções ponto animal é igual a animais ponto code animal. Então, essa verificação, ele vai verificar se o estado é Paraíba e o animal foi adotado. Como é que eu sei que o animal foi adotado? Se ele possuir valor na tabela de animais. Aqui, por exemplo, eu só tenho o animal 1, 7, 5, 3, 2, 35 e 37. Isso quer dizer que eu tenho animais que estão na tabela de animais e não foram adotados ainda. Só que nessa consulta aqui ainda tem uma informação que a gente precisa adicionar, que é o nome da outra tabela. Porque aqui a gente tinha só a tabela de adoções, mas agora a gente tem também atributos da tabela de animais. Qual é o atributo da tabela de animais? O código do animal. Então, deixa eu rodar aqui só para a gente ver. Beleza, continua mostrando 2. Por quê? Porque a gente tem 2 gatos que foram adotados. Desculpa, a gente tem 2 pessoas da Paraíba que adotaram 2 animais, mas a gente não sabe ainda qual é o animal que foi adotado. E aí a gente tem mais uma restrição, que é gato, que é o animal que foi adotado é igual a gato. Como é que a gente faria para adicionar essa outra restrição, essa outra condição? O tipo? Beleza, é o tipo. A gente vai ter que verificar se o tipo é igual a gato. Então, tem várias. O que a gente está fazendo, a gente está colocando várias condições aqui. Eu vou colocar só essas informações aqui, só para a gente ficar mais visual para a gente. O estado e o tipo. Beleza. Deixa eu só colocar mais uma informação aqui, que é a data. Porque nessa questão, ele usa um monte de conhecimento, assim, é a questão mais completa que a gente tem. Beleza. Então, aqui a gente tem todos os nossos atributos. Só que ainda tem uma restrição que ele quer apenas as adoções que foram realizadas no ano 2017. Então, e data igual a 2017. Se vocês olharem aqui, o formato da data vai ser de ano, mês e dia. Então, tem aqui 2017, do mês 12, dia 30. 30 do 12 de 2017. Nessa questão, ele quer apenas a data, apenas se foi em 2017. Como é que a gente pode verificar se o ano foi 2017? Qual seria a solução que vocês teriam para a gente verificar se uma determinada adoção foi realizada no ano de 2017? Seria colocar o ano em inglês? Colocaria mês e dia 00? Dá para usar essas duas ideias. Uma solução seria da gente pegar do dia 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, garantiria, né, que foi dentro do ano 2017, poderia ser uma solução, ou a gente pode usar uma função que é essa que Luiz falou, que está o nome em inglês, que é o year.
ele vai pegar só o ano da data. Ele vai fazer assim, o ano da data igual a 2017. Então, ele vai pegar só o atributo, só a parte referente à data. O ano da data é igual a 2017. A outra solução, a gente poderia fazer data maior ou igual que 2017, 0101, e data menor ou igual, aí a gente teria 2017, 12, 31. Então, a gente poderia fazer dessa maneira aqui, vendo se o intervalo é entre janeiro e 31 de dezembro, isso garante que está em 2017, poderia ser uma solução, ou a gente pode usar essa funçãozinha ano, que ele vai pegar apenas o ano do meu atributo data e vai ver se é igual a 2017. Se a Essa gente solução quisesse, é bem mais fácil, né, professor? se a gente quisesse pegar o mês, aí usava o month. Se a gente quisesse usar o dia, pegar apenas o dia, usava o day. Então, tem essas funções que facilitam muito na solução da questão. Então, só existe um gato que foi adotado por uma pessoa da Paraíba no ano de 2017. A data da adoção foi 30/12/2017. Então, só existiu essa adoção. Como ele foi contar, né, só tem uma adoção. Então, a quantidade de pessoas que realizaram adoções, porque essa informação aqui não é para aparecer, né? A questão só pede a quantidade de pessoas que adotaram gatos em 2017. Então, é só para mostrar a quantidade de pessoas. Então, ele vai mostrar aqui só teve uma adoção. Então, essa questão ela é complexa, por quê? Porque a gente trabalha com duas tabelas, mas é o que acontece em todas as consultas. Dificilmente a gente vai fazer uma consulta só em uma tabela. Aqui a gente trabalha com esse conceito de chave primária e estrangeira, né? Chave primária e chave estrangeira. Quando a gente compara uma chave primária e uma chave estrangeira, a gente estabelece um relacionamento. Isso quer dizer que esse animal aqui de código do animal, ele foi adotado porque o código dele está lá na tabela de adoções. Então, só está na tabela de adoções os animais que foram adotados. A partir desse código, eu consigo verificar informações que eu tenho lá na tabela de animais, que, por Professor, exemplo, Oi. E se eu fizesse ao contrário, daria certo também? Eu queria saber se tem que ser na ordem, tipo adoções.animal é igual animais.código animal. Ou se eu fizesse invertido, tipo animais.código animal é igual adoções.animal. Funciona Daria diferença? A mesma coisa. Mesma Ali é coisa. só para poder referenciar uma tabela e a outra, né? Porque uma participa da outra, só por isso. Agora, nesse caso que você está falando, tem que prestar atenção qual é o nome do atributo. Porque animal é o atributo-chave da tabela de adoções. Está lá na criação da tabela. Ó. Deixa eu voltar aqui na criação da tabela. Entendi. Mas daí eu podia fazer, tanto faz, um ou outro, né? Não tem uma ordem, não. Não, só Ah, tem que atentar qual é, por exemplo, o qual é a atributo. chave estrangeira aqui? É o atributo animal da tabela de adoções. Quem é a chave primária, né? É o código da adoção, desculpa, é o código do animal da tabela de animais. Então, o atributo tem que ser do mesmo jeito que a gente definiu, mas a ordem não importa. O difícil é o atributo, né? Esse daí que é o que embola a cabeça da gente, né? Eu acho que, assim, o melhor é fazer como a gente fez, assim, faz uma anotaçãozinha aqui, só para dizer, ó, da tabela de adoções, quais são as informações que eu preciso? O código da adoção, o código do animal, o estado e a data. Da tabela de animais, o que é que eu preciso? O tipo e o código do animal. Aí, quando você fizer isso, você já percebe quais são os atributos que fazem a ligação. Ah, sim. Porque a única coisa que está em comum entre as duas tabelas é o código do animal, independente do nome do atributo que tiver, que é a questão da chave primária e chave estrangeira. Eu vou tentar separar um capítulo do livro que fala desse ponto e vou mandar para vocês darem uma olhada.
Deixa eu só ver mais uma questão aqui. Letra D. Exibir o tipo e o sexo de todos os animais brancos, pretos ou cinza. Então, select tipo e sexo da tabela de animais, porque na tabela de animais eu tenho essas informações, elas estão só em uma tabela, não preciso fazer comparações. Onde a cor é branca, ou a cor é preta, ou a cor é cinza. Por que eu não posso usar o AND aqui? Porque se eu usar o AND, eu preciso ter um animal que ele é branco, preto e cinza ao mesmo tempo. E esse animal não existe. Agora aqui eu estou pegando animais que podem ser brancos, ou pretos, ou cinza. Então, qualquer uma dessas condições, se for verdadeira, ele retorna o tipo e o sexo desse animal. Se a gente usasse o AND, ele precisaria que a cor fosse branca, preta e cinza ao mesmo tempo, que as três condições fossem verdadeiras. Ele quer saber aqui a média de peso, né, o peso médio dos cães machos da raça Doberman. Então, a gente vai usar o AVG, que é a média, né? Como você percebeu lá, tem o mínimo, o máximo e a média, que é o AVG. Então, o AVG peso, ele vai pegar o peso, o valor médio, né, desse atributo peso. Ah, então médio não é médio, é AVG. AVG, é que é em inglês, average. Ah, sim. Sei que era médio. É assim. Average. Ah, sim, beleza. Aí, ele vai pegar o peso médio, né, o valor médio do atributo peso da tabela de animais, onde o tipo é cão, o sexo é macho e a raça é Doberman. Por que a gente usou o AND? Porque a gente precisa que seja um cachorro macho da raça Doberman. Então, as três condições precisam ser verdadeiras. Se a gente usasse o ou, pode dizer que alguma dessas condições era falsa. Então, como é obrigatório ser os três, a gente usa o AND. Tem que prestar atenção nisso na hora de montar a consulta. E essa última aqui usa outra função de agregação, que é o distinct. Exibir todas as raças de animais cadastrados sem repetição. Então, se eu peço para exibir a raça dos animais, ele vai me mostrar aqui Pitbull, siamês, vira-lata, holandesa, angorá, doberman, vira-lata, anão, vira-lata, sem raça, pitbull, siamês e doberman. Então, tem várias raças aqui que se repetem. A questão pede que a gente exiba as raças dos animais, mas sem repetição. Para fazer isso, a gente usa o distinct. Então, ele não vai exibir valores repetidos. Quando eu uso o distinct, ele só exibe aqui pitbull, siamês, vira-lata, holandesa, angorá, doberman, anão e sem raça. As repetições ele exclui, ele não exibe para o meu usuário. Então, essas daqui são as funções de agregação. Lá no Moodle, deixa eu só abrir o Moodle aqui da turma de vocês. Tem aqui uns materiais de outra disciplina que fala sobre o select e essas funções de agregação aqui. Então, dê uma olhada nesse materialzinho complementar aqui, que ele ajuda bem nesses pontos de revisão aí do SQL. Então, eu vou abrir para vocês, para a próxima semana, né, a atividade prática 3, e vou colocar mais um material complementar, mais um capítulo do livro, para vocês darem uma olhada nesse fim de semana. E aí, na próxima quarta-feira, a gente tira a dúvida dessa atividade prática 3. Deixa eu só abrir ela aqui para vocês verem do que é que se trata. Beleza, professor, mas eu estou terminando ainda essa de agora. Falta a número 5, falta a questão 5 para eu terminar. Tranquilo. Nessa base de dados é só para treinar a consulta. Então, vai ser só essa questão do SQL. Aí a gente vai tirando as dúvidas dela. Na sexta-feira, se vocês já tiverem dúvida, pode mandar mensagem. A gente não tem aula online, mas a gente tem o horário da aula. Então, pode mandar mensagem tranquilo que a gente vai tirando dúvida. Se quiser mandar no outro horário também, não tem problema. Hoje a gente conversou, eu e o Rodrigo tentou resolver uns problemas lá na máquina dele, deu certo. Então, pode ficar à vontade.
E eu vou só destacar um material aqui desses livros, do capítulo que fala dessa questão do select, dessa introdução, para vocês darem uma olhada, porque no livro é bem mais explicado. Beleza, pessoal? Professor, uma dúvida que eu tenho, o senhor até tinha passado lá para mim, mas eu percebi, lembra que quando eu criei uma tabela, eu tinha criado na verdade eu tinha criado a linha da tabela, né, o campo, e daí eu tinha criado ele errado, beleza, aí eu pedi para corrigir ela e selecionei ela e coloquei para o raio executar ela criou outra tabela com a mesma informação, né? Aí ficou as duas tabelas, a normal e a errada, né? Aí o senhor tinha dado aquele comando delete lá, né? Para a gente poder excluir a tabela onde o código fosse tal. Beleza, excluía a tabela. Mas só que daí a tabela ficava errada, né? A sequência dos códigos ficava errada. Eu queria saber, o senhor não chegou de passar ainda onde alterar no campo, né? Seria aquele alter table, é isso? Só que a gente ainda não viu isso, não, né? Viu no finalzinho da aula passada. Dá uma olhadinha na gravação, mas deixa eu abrir aqui, aproveitar quem está aqui, rapidinho. Porque isso daí é um negócio que incomoda bastante, professor. Às vezes você quer só editar um campo da tabela que ficou errado, em vez de você excluir ela e bagunçar o código. O senhor me entendeu, né? Entendi. No fim da aula, acho que foi até Célio, se eu não me engano, que teve essa dúvida. Para alterar a estrutura da tabela, primeiro aqui, vamos ver só um aqui antes. Então, para eu atualizar um valor, eu uso update. Então, eu tenho lá na minha tabela eletrodomésticos, eu tenho um atributo chamado garantia. Eu quero alterar, eu quero atualizar o valor dessa garantia. Então, como eu quero atualizar um valor, eu uso update. Um cuidado que a gente tem que ter é que a gente só pode atualizar colocando condições. Porque se a gente não colocar condição, ele vai atualizar todos os atributos garantia. E não é isso que a gente quer. A gente quer que atualize só a garantia cujos produtos têm a voltagem de 110 volts. Então, sempre quando a gente for atualizar, a gente precisa colocar qual é a condição, ou seja, quais são os atributos, quais são as linhas da tabela que eu quero atualizar. Porque eu não quero atualizar todos os registros, eu quero atualizar apenas alguns. Então, o update é para atualizar o atributo. Quando eu quero alterar a minha tabela, que no caso o que você fez, você ia alterar, né, o valor da tabela, o tipo nome. nome. Por exemplo, era para ser gato e eu coloquei coelho, entendeu? Aí eu queria apagar o nome coelho e colocar gato. Tipo isso. Beleza. Se é um atributo, se é um valor do atributo, nesse seu caso você ia colocar atualize na tabela de animais, atributo nome, não, o atributo 7 tipo, nome, 7 tipos. 7 tipos, aí você ia colocar gato, onde o código do animal é igual a, sei lá, 2. Então ele vai atualizar só o código do animal 2. Para você saber qual é o código, você vai lá e faz um select, asterisco, from animais. Porque no caso era só um animal que estava errado, não é assim? Pronto, aí você ia atualizar só o animal de código 2. Isso aqui no caso de um atributo, no caso de uma linha. Agora vamos supor, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Beleza. Agora no caso da estrutura da tabela, por exemplo, você esqueceu de colocar uma coluna. Você vai lá e adiciona a coluna peso, que tem o tipo float, do tipo real, na tabela de eletrodomésticos. Então, a tabela de eletrodoméstico agora vai ter uma nova coluna, que é peso 2021. Da mesma forma que eu insiro, eu posso excluir uma coluna. Prestem atenção que, se você exclui a coluna, você exclui também todos os valores que tem naquela coluna. Então, você vai usar o drop column. Ele vai excluir a coluna peso 2021 da tabela de eletrodomésticos. Aí a tabela de eletrodomésticos deixa de ter essa coluna.
Então, Entendi. o Alter Table é para a estrutura da tabela e o Update é para o atributo dessa tabela. Ah, entendi. No caso, dentro dela. Uhum. Professor, e se, por exemplo, a gente fez o ADD peso 2021, mas na hora que eu fiz lá, coloquei peso 2020. Tem como eu alterar esse peso 2020 para 2021? Se o senhor me entendeu. Entendi. O nome da coluna, né? Isso. Alterar só o nome da coluna. Vamos ver. Será que dá? Acho que dá, professor. O nome da coluna. Acho que coloca alter table e o nome da tabela, aí embaixo coloca, né? Isso aqui lá, column. Acho que eu tenho até uma. Boa pergunta, Rodrigo. Essa foi minha dúvida agora. A gente foi falando. Fiquei nessa dúvida aí. Vamos ver. Não seria. Não, alterar. Vamos ver. Seria drop column e o nome da tabela? O drop column ele vai apagar. O problema de apagar é porque se já tiver algum valor inserido, ele vai apagar também esse valor. Ah, tá certo, para remover. Nova coluna. Alterar o nome da coluna. Não é change, professor? Change column? É o change. Eu estava olhando o modify aqui, mas o change muda. É isso mesmo, Luiz. Isso mesmo. Eu tava Change olhando. column, aí o nome, né, do campo, e se for varchar, coloca, né, varchar, e a quantidade dele. Isso mesmo. Eu estava olhando aqui o modify aqui para ver se ele fazia essa coisa. O modify também faz, mas o change também faz. Beleza. Show de bola. É muito código, né, professor? É, Tem que dar uma consultada, não tem jeito, né? né? Tem que ser humilde, não entra mesmo. Não tem como, não tem como. Eu tô fazendo. Eu vou colocando numa planilha alguns códigos e vou imprimindo e vou deixando aqui na cabeceira aqui. Eu faço um bloco de notas também. Aí eu tenho bom, algumas ajuda. coisas. Eu faço um bloquinho de notas com uma colinha, né? Ajuda muito. Aí o que faltou era esse aí que eu tinha perguntado pro senhor, pra gente alterar um itemzinho dentro da coluna. Esse que ficou faltando. E esse aí é usado bastante, professor, porque às vezes a gente esquece. Hoje mesmo, na hora que eu estava criando o ano, o primeiro eu fiz errado. Eu coloquei só o ano, esqueci de colocar o mês e o dia. Aí lá saiu zerado, assim, sabe? Tudo zero. Aí eu, puxa vida, aí como eu não sabia fazer o negócio, o que eu fiz? Eu copiei toda a tabela, o código, excluí o banco de dados, criei outro, joguei, apaguei o que estava errado e fiz. Só que uma coisa que eu reparei, professor, quando a gente faz isso, de tipo, eu não sei fazer um comando. Aí eu copio toda o script que eu fiz, né? E crio uma nova base. Se eu selecionar ela toda e for lá no raiozinho, ele não vai gerar nada. Eu vou ter que ir de um por um. Tem que ir fazendo por partes. É porque, às vezes, por exemplo, nessa tabela de animais e adoções, se você criar a primeira de adoções, ele vai dar um erro porque não tem o código do animal. Aí tem que criar animal primeiro, depois adoções. E depois inserir. Dá trabalho. Nem o próprio banco de dados ele cria. Se você
selecionar o código inteiro, assim, e dar o raio. Nem isso ele cria, cara. Poxa, esse que é o trabalho, que dá trabalho. É meio complicado mesmo. Beleza, pessoal. Então, eu vou abrir lá aquela questão 3, que é outra base, só dessa parte de consulta, de SQL. Vou separar um material lá do livro. Dei uma olhada também naqueles materiais complementares lá que fala de função de agregação, de consulta. Não foi da nossa disciplina, mas foi que eu já dei em outra instituição, mas está lá disponível para vocês. E aí a gente vai se falando na próxima quarta e a gente tira a dúvida dessa questão da prática 3. Beleza? Tá tudo Beleza, aberto professor. ainda para vocês enviarem lá, não fechou ainda não, pode ficar tranquilo. Só uma última pergunta, professor. O senhor gravou essa aula? Gravei. Assim que terminar aqui, eu já boto lá o link lá no YouTube e mando para vocês. Ah, beleza. Beleza, professor. Beleza, professor. Obrigado, viu? Obrigado, Valeu, professor. galera. Boa noite aí, bom descanso. Boa noite, bom descanso para o senhor também. Amanhã a gente te incomoda. Beleza, beleza. Valeu.